Olá, pessoal, como vão vocês? Espero que estejam bem. Então, hoje nós estamos passando aí, neste período, por um período bem desafiante, não é? Estamos em março de 2020 e atualmente acontece, então, a pandemia do contágio pelo vírus Covid-19, né? Coronavírus. Então, isso já está atingindo várias regiões aí, não só do Brasil, mas do mundo todo, não é? Isso veio de fora aqui para nós e a culpa não é deles, não é? Nós precisamos parar de querer achar um culpado para as coisas que acontecem negativamente, né? Eu, eu penso que é uma forma que a gente tem, às vezes, de se apoiar em algo, não é? E talvez até de não nos responsabilizar também por algo, mas nós não sabemos, né? Apesar de terem certamente milhares de teorias que você já teve contato, nós não sabemos exatamente como surgiu, o que aconteceu. O fato é que ele existe e precisamos lidar com isso, não é? Então, a minha visão é a visão sistêmica e é o que eu vou tentar, então, transmitir para vocês a melhor forma de lidar com isso de uma maneira um pouco mais leve. Então, nós precisamos tomar todos os cuidados que são exigidos de nós nesse período, né? É um vírus bastante contagioso, não é qualquer coisinha, e sim requer um recolhimento. Esse recolhimento, ele está para além apenas dessa quarentena ou do isolamento que as autoridades pedem que se faça. O recolhimento é um recolhimento interno. Eu preciso voltar, então, para o meu centro e entender como que isso me afeta, o que eu posso fazer diante disso, né? Porque apesar de ser algo coletivo e nós estamos envolvidos em essa questão coletivamente, não é? Porque afinal de contas abrange todo mundo, cada um precisa atuar, né? Coletivamente é isso aí o que os governantes, as autoridades estão pedindo para que a gente faça. Mas individualmente nós temos uma responsabilidade sobre isso. E é sobre isso que nós vamos falar, né? Sabe, na visão sistêmica, então, nós temos as leis naturais da vida que nos regem. Então, para a constelação existem 3 leis, e são a lei do pertencimento, a lei da ordem e hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, e essas leis, elas nos regem, a gente sabendo delas ou não. E aí, eventualmente, se eu estou transgredindo alguma dessas leis, eu tenho as consequências disso. Então, vamos falar primeiro do movimento global e depois a gente vai para o individual. Então, vamos pensar aí na lei do pertencimento. Por que a minha hipótese, né, é que isso que está acontecendo atualmente tem muita relação com a questão do pertencimento. Por quê? Na verdade, para a constelação, todo e qualquer sintoma pode estar relacionado com uma exclusão do nosso passado. E a exclusão, ela tem relação direta com essa lei do pertencimento. Porque é justamente que existe essa lei de que nada pode ser excluído do nosso sistema, que se algo é excluído, então eu sofro as consequências disso. E aí, como assim excluído, não é? Excluído não necessariamente eu preciso ter atitude de eu não quero me haver com isso, eu não quero saber disso. Isso também. Mas o que muitos não sabem é que o simples esquecimento também é uma exclusão, também pode ser uma exclusão. Então, por isso que a gente precisa avaliar com bastante cuidado aquilo que faz parte da nossa história, nos apropriar disso. Então, nós, de alguma forma, nós somos ligados, conectados todos a uma história mundial. Então, muitos de nós, os nossos ancestrais, passaram por guerras, por extermínios em massa, seja por intolerâncias religiosas, seja por guerra, seja às vezes por uma doença, uma epidemia.
E todos nós passamos, os nossos ancestrais passaram por isso. Então, eles passaram por isso, mas isso está em nós, porque afinal de contas, nós viemos dessa história. Nós somos fruto de alguma coisa que aconteceu antes de nós. Então, tudo que aconteceu no passado nos diz respeito. Então, eu fico pensando em como que talvez quantas pessoas do nosso passado tenham sido isoladas, não é? Precisaram ser isoladas ou contra a força, contra a vontade delas, né? A força, elas precisaram ser isoladas por terem sido contaminadas ou por não fazerem parte de da raça que era permitida e então elas foram isoladas. E aí, o quanto disso nós não lembramos, não honramos como deveríamos. Então, eu penso que um sintoma global como esse, muitas vezes vem para dar lugar a algo também global, mundial, que diz respeito a muitas pessoas, não é? Mas como que eu faço, então, na minha postura, para olhar para isso e tentar fazer algo a esse respeito? E aí, então, eu vou olhar para os meus ancestrais. Talvez na minha própria história tenha pessoas que sejam excluídas, tenha pessoas que são esquecidas no meu sistema, ninguém fala, né? Aquelas pessoas que eu não sei o que aconteceu com o lado da família do meu pai, eu não tenho contato, eu não sei quem são, né? Ou eu não sei o que aconteceu com os meus bisavós, eles vieram de outro país, vieram para cá, eu não sei porquê. Então, tudo isso que a gente não sabe atua sobre nós da mesma forma, como um vírus, não é? A gente não vê, ele é minúsculo, assim, na verdade a gente não tem como ver a olho nu, não é? Então, algo que é praticamente invisível aos olhos, mas que pode me destruir, pode causar um grande estrago. Então, não é diferente da nossa história. Aquilo que eu não só não vejo, como aquilo que eu não quero ver, eu não quero enxergar, também pode me causar muitos danos. Então, por isso que nós, nesse momento, precisamos mesmo estar de olhos bem abertos diante daquilo que nos diz respeito. E aí, para isso, eu preciso mesmo olhar para o meu passado, para toda a minha história familiar e tentar perceber se tem algo ali que ainda não tem lugar, tem algo que foi excluído, tem aquilo que ninguém diz, aquilo que não pode, né? Eu não posso nem falar sobre isso, ou aquela pessoa que não é nada, não é ninguém, não existe, né? Quantas pessoas eu escuto dizendo, não tenho pai, eu não tenho mãe? É claro que tem, você está vivo, você tem, né? Você pode não conhecê-los, eles podem ter morrido cedo, mas você tem. Se não fosse por eles, você não estaria aqui. Então, esse tipo de atitude interna de exclusão, sim, pode nos trazer muito mais ansiedade num momento como esse. Porque é um momento que a gente está se deparando com o quê? Com a nossa fragilidade, com a nossa vulnerabilidade. De que a qualquer momento a gente pode adquirir um vírus que vai nos contagiar e pode causar sintomas. Podem ser sintomas leves, mas também podem ser sintomas graves. Então, isso me torna um pouco mais vulnerável. E a vulnerabilidade é sempre aquele momento em que eu começo a querer me proteger. Porque, afinal de contas, eu fico exposto. Mas o quanto que é essa vulnerabilidade que nos torna humanos. E às vezes é tudo isso que os nossos antepassados também passaram, também tiveram, também foram vulneráveis, ou também não passaram por grandes dificuldades e passaram por elas. E talvez a que custo, né, eles passaram por isso para que eu estivesse aqui hoje, né, e você estivesse aí. Por isso que a nossa tarefa, né, com uma postura adequada, sistêmica, é olhar para isso, então, e incluir tudo aquilo que foi excluído. Então, vem comigo nesse exercício. Nós vamos fazer juntos.
para a gente conseguir, então, olhar para isso de uma forma um pouco mais ampla, cuidadosa e, ao mesmo tempo, particular. Então, é claro que um exercício como esse, eu estou dando um exercício de uma forma geral. Você faça aquilo que faz sentido para você. Mas, no geral, né, eu vou tentar ampliar da melhor maneira para que cada um possa usufruir disso de alguma forma, tá bom? Então, vamos lá. É importante sempre, quando a gente vai fazer qualquer exercício de visualização, de meditação, de qualquer coisa do tipo, é a gente primeiro se centrar, respirar. Então, se você está vendo isso no trânsito, agitado, ouvindo em algum lugar, pode escutar, mas quando você puder, se recolha em algum local, né, por um momento, para que você realmente possa entrar em contato com isso. Não é por acaso que nós temos uma orientação para se recolher. Então, vamos utilizar isso para que a gente possa entrar em contato de novo com quem a gente é, com o nosso centro, com a nossa essência. Então, respira profundamente. Pode fazer algumas respirações profundas para você se conectar com você. Esquece um pouco, desliga um pouco a chave dos pensamentos ansiosos, com medo, com receio. E tente estar presente agora, aqui e agora. E aí você pode então imaginar que atrás de você está o seu papai e a sua mamãe. Então, o seu pai está atrás de você, do seu lado direito, e a sua mãe do lado esquerdo. Nesse momento, esqueça os erros que eles cometeram, as suas exigências a respeito deles, as críticas, os julgamentos. Perceba apenas que você faz parte dos dois. Conhecendo ou não, gostando ou não, foram eles, essas duas pessoas, que te deram a vida. Então, por isso, eles precisam estar aí. Eles estão, então, com um apoio atrás de você. E aí você percebe que atrás do papai estão os pais dele, seus avós paternos. E atrás da mamãe, então, seus avós maternos. E aí, da mesma forma, mesmo que você não os conheça, mesmo que você tenha alguma crítica, algum julgamento, não importa. Nesse momento, nós precisamos olhar para aquilo que é o essencial. Eles existem, eles fazem parte. E aí então você imagina que atrás deles estão os pais deles, os seus bisavós. Então já são mais 8 pessoas que se posicionam aí nessa linha de ancestralidade. Só que isso cresce mais ainda, porque os seus trisavós estão também aí. Então, mais 16 pessoas lá, compondo essa linha para chegar até você. E aí, imagine que essa fila vai crescendo, mais pessoas vão chegando e todos eles fazem parte. Posicione também ao lado dos seus pais, dos seus tios, todos eles. Aqueles que você conhece ou não, os que morreram jovem, aqueles que nem nasceram, mas que existiram.
Eles fazem parte, tanto do lado do papai quanto do lado da mamãe, independente se você conhecê-los ou não. Eles existem. E também se coloque na linha dos seus irmãos, no seu lugar. Seus irmãos mais velhos estão à sua direita e os seus irmãos mais novos estão à sua esquerda. E todos os irmãos, mesmo aqueles que não nasceram, ou que morreram jovem, ou que já morreram, todos fazem parte. A morte não tira ninguém do sistema. A gente apenas perde de vista. Mas não pode perder do coração. Então, com essa imagem de como houveram pessoas antes de você, respire. Respire profundamente, para que tudo isso que flui através de todos os seus ancestrais também possa fluir através de você. Sabe, talvez eles tenham passado, certamente passaram por situações muito mais difíceis do que essa que nós vivemos. Mas eles passaram por elas. Com a grandeza que cada um teve. Com os recursos que cada um tinha. E tudo isso faz parte de você. E do seu lugar é onde você tem mais força. E aí se imagine então virando para eles. E ao se virar, você tem então a visão de todos eles. Talvez alguns você consegue olhar nos olhos, os mais próximos, aqueles que você conhece efetivamente. Mas mesmo aqueles que você não tem lembrança, que desconhece, nunca ouviu falar, mas que sabe que existe, estão ali. E você os vê. E aí então, olhando para todos esses ancestrais que vieram antes de você, diga a eles: eu vejo vocês. Eu honro e reverencio o lugar de vocês no meu sistema. Faça uma reverência, abaixando levemente a cabeça. Você pode fazer isso mesmo, ou apenas se imaginar fazendo. E então, se vire novamente. E agora você está de frente para a vida. Mas não é só ela. Talvez um pouco mais ao lado, e aí a distância, cada um vai saber, a morte está lá. Não porque ela está à espreita, mas porque ela faz parte. E quando reconhecemos que ela existe, que ela está ali e que nós respeitamos ela, nós podemos olhar para a vida com muito mais consciência, com muito mais presença. E talvez um pouco mais ao lado, então você veja uma entidade, algo que represente então o vírus. Eu não sei qual imagem você vai fazer disso, se é masculina ou feminina, não importa. Imagine então que essa entidade está ali representando o vírus, o coronavírus.
E aí, percebe como o vírus não olha para você. Ele olha longe. E aí você pode dizer para ele: eu vejo você. Eu respeito a sua existência. Eu respeito que você exista para dar lugar a algo que eu desconheço. Talvez há muitos que foram esquecidos ou excluídos há muito tempo. E mesmo que eu não saiba, eu me disponho e me abro para dar lugar a isso no meu coração. A todos esses que foram excluídos e esquecidos. E eu respeito a forma como você quer incluir isso. Do meu lugar, com a força dos meus ancestrais, eu preservo a minha vida da maneira que eu posso. Mas com respeito a você. E aí talvez com isso você sinta menos pavor, menos raiva, menos medo desse vírus. Sabendo que ele está ali não é para atingir você. Então, olhe para frente e ali está a vida. Grande. Você vai em direção a ela e aí você escolhe o que você quer fazer. Você quer apenas olhar para ela, perceber como ela se abre para você. Você quer abraçá-la. Talvez você queira dançar com ela, brincar com ela. O importante é você estar com ela. E aí faça mais algumas respirações profundas. E fique com essa imagem. Mesmo que a gente se recolha, nós precisamos estar na vida. E é interessante esse movimento, né, que a humanidade está nos pedindo agora, porque é um voltar para casa. Então, quando será que nós nos distanciamos do nosso lar? E talvez agora é hora de voltar. Talvez já era a hora mesmo, não é? Talvez alguns vão até precisar um pouco dos pais para alguma coisa. Sempre esse movimento é um movimento que nos traz de volta ao essencial. Então, com essa imagem, eu espero que vocês se fortaleçam. Eu acho que o medo é natural, faz parte do ser humano. Ele é até um instinto de preservação da nossa própria vida. O excesso é que é perigoso, né? O pânico, os exageros, esse excesso, ele sempre diz algo além, apenas do medo de preservação. Então, é para isso que eu preciso olhar. E se eu estou conectada com a minha fonte, se eu me recarrego da força dos meus ancestrais, eu
olho para esse momento com respeito, mas em paz, sabendo que existe algo maior, talvez, né? Que rege tudo isso e que eu preciso também fazer a minha parte. Então, se você é mais afetado pelo vírus ou menos, se você já tem os sintomas ou não tem, não importa, né? Mas saiba que se você é atingido diretamente, é mais um motivo para você olhar para isso com um cuidado a mais. Talvez nem tão longe assim na sua história familiar exista algo aí que precise de um olhar um pouco mais cuidadoso. Ok? Então, o que me vem é sempre aquela frase da Madre Teresa, né? Eu sou uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor. Então, sejamos nós as gotas, para que a gente possa, então, todos juntos fazer com que essa maré se tranquilize novamente, olhando para aquilo que importa, para o essencial. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que faça algum sentido. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.